Olá, estudantes! Essa é uma versão gravada da nossa terceira aula de matemática no Google Meet. Hoje nós trataremos de um conteúdo que está dentro de funções quadráticas, que é a resolução de problemas de otimização, ou seja, a gente vai trabalhar com máximos e mínimos de uma função do segundo grau. Além de conseguirmos interpretar problemas de função quadrática, nós podemos aplicar esse conceito em outros tipos de funções. Vamos ver algumas aplicações para ver se fica mais fácil para vocês. Inclusive, para estar explicando esses conteúdos, eu preparei algumas artes e umas figuras para ver se a compreensão fica bem melhor, ok? Vamos começar então. Esse tipo de função pode ser aplicado, esse tipo de problema pode estar sendo aplicado no lucro de uma empresa, algo muito importante para uma empresa, pois determina a quantidade que ela ganha na venda daqueles produtos. Então, se você consegue traduzir o lucro de uma empresa em uma função de segundo grau, você consegue determinar o maior lucro, e esse maior lucro está ali no gráfico, neste ponto, que é o maior valor que nós conseguimos. Essa parte aí, esse ponto da função quadrática, que é o ponto aí da parábola, é chamado de vértice também, que é o nosso ponto máximo. Então, se a gente determinar esse ponto, consegue determinar o lucro máximo. Podemos também ver aplicações disso na geometria. Se eu quiser determinar a área máxima de um retângulo, por exemplo, eu traduzo essa área com uma função de segundo grau, e aí esse ponto aqui do vértice será a nossa área máxima. Posso aplicar isso também em volume. No caso desse gráfico aqui, o volume está dependendo da altura do sólido geométrico. Então aquele ponto lá de cima é o volume máximo que eu posso obter em um determinado sólido geométrico. E esse desenho que está aí é uma parábola. O desenho que é gerado por uma função do segundo grau. Também podemos ver aplicações aí na parte tecnológica. Se você tem um celular, que é um utensílio bem utilizado hoje em dia, e quer determinar o armazenamento máximo desse celular, basta traduzir esse armazenamento em uma função de segundo grau, e aí esse ponto aqui do vértice será, essa capacidade máxima do aparelho. Podemos também aplicar isso em física, em química e outras áreas que usam temperatura. Se eu quero determinar a temperatura mínima em relação ao tempo, por exemplo, neste gráfico aqui, este ponto será a menor temperatura alcançada nesse intervalo de tempo. Posso aplicar isso também no custo da fabricação de um determinado produto. Qual seria o menor custo possível? Que no caso é o valor mínimo. Está aqui embaixo, ó, que é o vértice da nossa parábola. Outra aplicação aí que está sendo aí bem utilizada é na pandemia do coronavírus. Nós estamos passando essa situação difícil e a pandemia ela segue um padrão de uma função exponencial que cresce e depois decresce. Parece uma parábola, mas não é. Mas com esse conceito de função do segundo grau, ou até mesmo de uma função afim, se eu determinar esse ponto aqui, que é a altura máxima, eu consigo determinar o máximo de infecção, o maior número de contaminados. Nesse gráfico menor é a mesma coisa, só que seria uma situação mais animadora, porque teria menos casos em um intervalo de tempo maior, ok? Então, essas são as considerações que eu faço sobre as aplicações. Seriam muitas, mas é só algumas delas. Olhando para esses dois gráficos, nós vamos começar a entender esse ponto máximo e mínimo dentro do nosso conteúdo. Os pontos máximos e mínimos dessas duas funções são os vértices, que está exatamente onde a seta está apontando. Se vocês verem aí os zeros da função, que nas duas são os valores 0 e 4, que está em cima do eixo x, é o ponto de intersecção entre o gráfico e o eixo x, se eu pegar e traçar uma linha na vertical
exatamente no meio dessa função, ela vai passar pelo vértice, que é o ponto máximo e o ponto mínimo. Se vocês repararem bem, no eixo x, essa linha vai passar onde? Exatamente no número 2. Mas o que tem de interessante nesse número 2? Esse número 2 está entre o 0 e o 4, que são os zeros da função. Ou seja, o valor de x para o vértice é a média aritmética entre os zeros da função. Então, se eu descobrir um meio ali dos zeros da função, nós vamos ter o valor de x para o vértice. Isso é muito importante para a resolução de um problema de otimização. Aí eu trouxe 2 exemplos para ver se facilita a compreensão. Nosso primeiro exemplo está aí. Vamos ler juntos e ver do que se trata. Um jogador de basquete arremessa uma bola a 2 metros de altura do piso da quadra, que descreve uma trajetória parabólica, acertando a cesta, conforme indicado na figura abaixo. Esta é a figura. A equação da parábola que descreve a trajetória da bola em relação ao sistema de coordenadas indicado na figura é dado por y igual menos meio x ao quadrado mais 3x. Qual a altura máxima atingida pela bola em metros? Bom, vamos tentar interpretar. A altura máxima é o valor de y, porque y ali representa a altura da bola. Então nós temos que descobrir o valor de y aí, naquele ponto ali do vértice. Para minha primeira solução, que eu vou fazer 2 soluções, eu vou usar os zeros da função, que foi a dica que eu dei lá naqueles 2 gráficos. Como que eu calculo o zero da função? Como o zero da função está em cima do eixo x, que nesse caso aqui é a bola ali que está no ponto inicial e o ponto final da bola passando, intersectando o eixo x, então eu consigo determinar, como está em cima do eixo x, y é zero. Então nós temos a equação de segundo grau, menos meio x ao quadrado mais 3x igual a zero. Resolvendo, posso usar a equação de Bhaskara, mas eu vou usar aqui o recurso da fatoração. Se eu fatorar essa equação, nós teremos o quê? X colocado em evidência vezes menos meio x dá meio x ao quadrado. Então retorna ao que nós tínhamos antes. X vezes 3 dá 3x, retorna também ao que nós tínhamos antes. Então, as 2 equações são semelhantes, pois têm o mesmo valor. Não alterei o resultado da nossa equação. Bom, como é uma multiplicação, e essa multiplicação o resultado é zero, logo nós temos aí que tanto x como o que está entre parênteses pode ser zero. Porque qualquer número vezes zero é zero. Então, eu concluo que o meu x1, que é a primeira raiz, é zero. O que está dentro de parênteses também pode ser zero, porque não altera o resultado da equação. Então, menos meio x mais 3 igual a zero. Passando menos meio para o lado direito, fica positivo. Fazendo aí a multiplicação dos extremos, 3 vezes 2, 6. 1 vezes x, x vezes 1 dá x, então o meu x2 é igual a 6, é a minha segunda raiz. Pegando essas raízes, que são os zeros da função, e colocando no gráfico, o zero fica na origem, é onde a bola sai. O 6 vai ser onde a bola vai intersectar novamente o eixo x. Qual é o número que está entre 0 e 6? Nós temos o 3, que é a média aritmética entre esses 2 números. Então o valor de x para o vértice é 3. Mas eu não quero saber o valor de x, mas ele vai me ajudar a resolver o problema, porque eu quero saber o valor de y. Eu quero saber o valor que está lá em cima, lá, que é o y. Eu tenho que descobrir ele. Mas como eu já tenho o x, é só pegar esse valor e substituir em x novamente lá na função. E aí eu vou ter o valor de y. Então, trocando x por 3, eu tenho ali x ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado, troca x ali, então fica 3 vezes 3. Aí 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 1, 9, 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, nós temos menos 4,5 ali antes daquela adição. E 3 vezes 3 dá 9. Então, você tem menos 4,5 mais 9, que dá 4,5 metros. Essa é a altura atingida pela bola. Mas eu vou aqui colocar uma segunda opção, que é a opção melhor para estar resolvendo esse tipo de problema. Eu vou estar passando para vocês 2 relações entre os coeficientes que dão esses valores do ponto mínimo e do ponto máximo de x e de y para qualquer função de segundo grau. A primeira relação, como queria saber o valor de y,
Então, vou calcular o valor de delta primeiramente, que é conhecido por vocês. P ao quadrado menos 4AC. B, lá na nossa função, é 3. A é menos meio, troquei A por menos meio. E C, como não tem o coeficiente C, C é 0. Aí 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes meio dá 2 e 4 vezes 0 dá 0. Só sobra o meu 9. E a relação que nós vamos usar para achar o y do vértice, até coloquei um V ali no índice ali de y, para vocês identificarem que é o y do vértice. Vai ser menos delta sobre 4A. Então, se eu fizer menos delta sobre 4A, eu chego ao y do vértice sem precisar fazer a equação de Bhaskara ou outra solução. Substituindo menos, pertence à fórmula repete, 9, que é o valor de delta no lugar de delta, aí eu terei 4 vezes menos meio, que é o valor de A. Aí 4 vezes menos meio dá menos 2. Menos 2 está lá embaixo. Aí eu tenho menos lá de cima, que é do 9. E aí menos dividido por menos dá mais. E 9 dividido por 2 dá 4,5 metros, que é a mesma resposta que tínhamos encontrado anteriormente. E a segunda solução, apesar de ser uma fórmula, seria a melhor maneira de estar resolvendo esse problema. Não vamos aqui tentar provar que essa fórmula é verdadeira, porque nós não temos todo esse tempo. Se fosse em sala de aula, eu faria essa demonstração, mas não há necessidade. Aí vocês vão escolher entre a primeira e a segunda solução a melhor. Eu acho a segunda, né? Mas depende de vocês, o negócio é chegar à resposta. Vamos ao nosso exemplo de número 2. O que nós temos aí no exemplo de número 2? Uma companhia aérea possui um serviço de fretamento de pequenas aeronaves, no qual o lucro L da empresa com o fretamento varia de acordo com o número X de passageiros que irão ocupar a aeronave de acordo com a função L de X é igual a 2100x menos 30x ao quadrado, sendo que 10 menor ou igual a x, x menor ou igual a 60, ou seja, o x tem que estar entre 10 e 60, podendo incluir o 10 ou o 60. Qual o número de passageiros que permitem à empresa obter lucro máximo no fretamento da aeronave? Na número 1, nós tínhamos o gráfico já desenhado. Na 2 não tem, mas eu vou desenhar aqui para fazer a nossa interpretação. Bom, a primeira coisa é descobrir o valor ali que está entre os zeros da função. Mas para fazer isso, eu tenho que descobrir quem são os zeros da função. Para os zeros da função, a gente sabe que y é quem? Y é zero. Então, nós teremos que menos 30x ao quadrado mais 2100x é igual a zero. Colocando o x em evidência, nós teremos x vezes menos 30x, que volta a 30x ao quadrado, e x vezes 2100, que volta a 2100x. Como é uma multiplicação, e essa multiplicação dá zero, eu já posso concluir que x1 é igual a zero. Por quê? Porque qualquer número que tiver dentro do parênteses vezes zero dá zero. Então, não altera o resultado final. E posso dizer também que o que está dentro do parênteses é igual a zero, porque zero vezes qualquer número que seja x vai dar zero. Então, passando menos 30x para o lado direito, eu tenho 30x positivo. Como 30 multiplica x, x é quem? 2100 sobre 30, faz-se a divisão, aí eu chego a 70. Então, os zeros da função é 0 e 70. 0 fica na origem ali, que é onde saiu ali os nossos dados, e 70 é o ponto final ali, levando em consideração os zeros da função. Então, os zeros da função são 0 e 70. A pergunta é, qual o número de passageiros? Os passageiros é representado pela variável x. Então, se eu descobrir o valor de x aqui, eu já resolvi o problema. E é bem claro ver que o que está no meio ali, que é o valor do vértice, está na metade ali, entre 0 e 70, que é quanto? 35 passageiros. Aí eu consegui resolver aí o problema de número 2. Não precisa do y, porque pede só o valor de x, ok? Mas vamos à segunda solução. Eu vou apresentar a relação entre os coeficientes, que novamente eu falo para vocês que seria a melhor opção, porque é uma opção mais direta. Para o x do vértice, coloquei o x e o índice ali, um vzinho para dizer que é vértice, vai ser quem? Menos b sobre 2a. Então, para qualquer função, se eu aplicar essa relação aí, eu chego ao resultado que eu preciso. Substituindo menos da fórmula repete, aí você tem 2100, que é o valor de b, aí 2 vezes a, que é menos 30. 2 vezes menos 30 dá menos 60.
Aí menos dividido por menos dá mais. 2.100 dividido por 60 dá exatamente os 35 passageiros que nós achamos lá na primeira solução. Então, ou a primeira ou a segunda solução chega até a resposta, mas a segunda é bem mais direta. E aí, novamente, eu falo, né, não dá para fazer a transformação nesse tempo curto, mas no retorno a gente pode até pensar em fazer isso, ok? Espero ter ajudado vocês aí na compreensão desse conteúdo, que tem uma aplicação muito grande aí no cotidiano, nas ciências aí da humanidade. Então, é um conteúdo assim bem importante, ok? Desde já, né, eu agradeço a todos. Muito obrigado, né, por vocês estarem participando. E aí, só lembrando que essa correção aqui foi gravada justamente para quê? Na intenção de oferecer esse recurso para os alunos que não tiveram oportunidade de assistir a aula do Google Meet e também para aqueles que assistiram a aula do Google Meet e querem revisar o que foi falado. Essas aulas do Google Meet têm sido assim bem úteis, pois a gente consegue ter uma interação aí entre professor e aluno. E eu espero, né, que nas próximas aulas isso melhore ainda mais, ok? Obrigado novamente, tchau, tchau, e até a nossa próxima aula do Google Meet.